Amigos, sou Maria, semeando amor, paz e alguns entendimentos espirituais das quais todos nós precisamos. Enquanto estou falando, enquanto estou explicando, eu também estou aprendendo com vocês. E todos esses assuntos são necessários para todos nós. Outra vez, estávamos falando sobre o vício do alcoolismo e quem acompanhou comigo viu quão triste que é. Nós temos pessoas ao nosso lado, né? Algum parentesco ou mesmo desconhecido com esse vício que faz não só ele como toda a sua família sofrer, além mesmo de continuar sofrendo depois do seu desencarne. Mas hoje vou falar sobre o assunto chamado sobre a saúde e a enfermidade. Então vamos falar alguma coisa sobre nossa problemática, sobre o nosso problema de bem-estar, não só nosso, de uma maneira geral, de todos, e sobre as doenças. A saúde e a enfermidade são produtos da harmonização ou desarmonização do indivíduo para com as leis espirituais, que do mundo oculto atuam sobre o plano físico as moléstias, portanto, em sua manifestação orgânica, identificam que no mundo psíquico e invisível, os sentidos da carne, a alma está enferma. Então, está falando que a nossa parte espiritual que fica doente, né, como já foi falado, e depois passa para a nossa parte corporal. O volume de cólera, inveja, luxúria, cobiça, ciúmes, ódio ou hipocrisia, que porventura o espírito tenha imprudentemente acumulado no presente ou nas existências físicas anteriores, forma um patrimônio morbo-psíquico, uma carga insidiosa e tóxica, que, em obediência à lei da harmonia espiritual, deve ser expurgada da delicada intimidade do perispírito. O mecanismo ajustador da vida atual, drasticamente, sobre o espírito faltoso, ao mesmo tempo que o fardo dos seus fluidos nocivos e doentios vai se difundindo depois pelo seu corpo físico. Durante o período gestativo da nova encarnação, esses resíduos psíquicos venenosos, provenientes de energias gastas morbidamente, vão se condensando gradativamente no corpo físico à medida que este cresce. Por fim, lesam as regiões orgânicas que, por hereditariedade, sejam mais vulneráveis. Esse processo do espírito drenar o seu psiquismo doentio através da carne humana, a medicina estuda e classifica sob grave terminologia técnica, preocupando mais com as doenças em lugar de se preocupar com o doente. Embora a ciência médica classifique essa drenação em sua nomenclatura sobre a designação de lepra, pênfigo,
sífilis, tuberculose, nefrite, cirrose ou câncer. Trata-se sempre de um espírito doente a despejar na carne a carga residual, psíquica e deletéria que acumulou no passado ou no presente. A causa da moléstia, na realidade, além de dinâmica, é oculta aos olhos ou aos sentidos dos físicos. O enfermo sente o estado mórbido em si, mas o médico não o vê, nem pode apalpá-lo como se fosse uma coisa objetiva. Quando ocorre a sua materialização física, enfermando a carne, alterando os tecidos, deformando os órgãos ou perturbando os sistemas vitais, é porque o morbo psíquico atingiu o seu final. Depois, quase sempre, de longa caminhada oculta pelo organismo do doente para atingir a periferia da matéria e nesta se acomodar ou acumular. É que o espírito, através de vigoroso esforço, termina focalizando os resíduos no local orgânico vulnerável, na tentativa de sua eliminação tóxica. Por isso, não é o momento exato que o indivíduo acusa os sistemas materiais da doença, que ele realmente fica doente. De há muito tempo, ele já vivia mentalmente, psiquicamente enfermo, embora o seu mundo exterior ainda não houvesse tomado conhecimento do fato. É quando as doenças ficam incubadas, né? Muitas vezes. E a gente está sentindo aquele mal-estar, né? Aquela dor no corpo, né? Cansaço. E então ela não aparece. Então a gente fica, nossa, o que será que eu tenho? Não tem nem... Às vezes a gente fala assim, nossa, não tem nem o que explicar, nem como falar no médico. Ele vai ficar sem saber. Vamos dar um tempo, né, para ver como que que vai acontecer. E as inflamações, úlceras, tumores, fibromas, tuberculoses, sarcomas, quistos, hipertrofias, cirroses, adenomas, amebíase, etc., são apenas sinais visíveis, identificando a manifestação mórbida que desceu do psiquismo enfermo para a exterioridade da matéria. Então, tem vários sinais, né? Uma febre, então, é sempre um sinal que algo não está bem no nosso corpo. E há muito tempo, né, que o médico mesmo falava, olha, principalmente da homeopatia. Eu me lembro que o meu médico de homeopata, ele falava que não é para atacar nem tomar um remédio para febre. Tem que ver o que realmente está acontecendo. Algo não está bem no organismo. Então tinha que procurar, pesquisar. E não tomar um remédio para a febre sumir e nem abaixar. Porque com isso ficava-se sem saber o que estava acontecendo. Então, o Samuel Hahnemann, ele lá da homeopatia, né, considerou que tanto a enfermidade quanto a saúde tem a sua origem primacial na mente, nas emoções, nos sentimentos, em todas as sensações da criatura como um todo vivo, corpo e alma, né? Ele sempre considerava os dois juntos, nada separado. Ao seu ver, as manifestações físicas, sua parte mais grosseiras ou mais densa do corpo físico. Daí, pois, haver consagrado a lei que tanto a saúde como a doença vem de dentro para fora, de cima para baixo, né?
Vocês vejam quanto tempo faz, né? Em séculos bem passados, que ele já falava sobre isso. Então, da alma, né? De cima para baixo da alma, para o corpo, ou com a germinação no alto, que é a mente, e no centro, que é o sentimento da criação. Isso tudo no século XVIII. Né? O espírito encarnado pensa pelo mental, sente pelo astral e age pelo físico. E assim carrega até a periferia do seu corpo toda a carga mental e emotiva, que se origina na sua profundidade espiritual, produzindo as várias modificações no fundo desse trajeto do mundo oculto para o objetivo. Através da mente, circulam de cima para baixo os pensamentos do ódio, da inveja, do sarcasmo, dos ciúmes, vaidade, orgulho, crueldade, incorporando em sua passagem com as emoções da alma, né? Com as emoções do medo, tendo medo, e junto tudo isso, a alegria, tristeza, né? Que tanto pode modificar a ética do sentimento, como agir sobre o temperamento, perturbando a solidariedade celular do organismo humano. O cérebro é o principal campo de operação do espírito. É o produtor das ondas de forças que descem do corpo e graduam conforme o seu campo magnético. Vejam bem, a onda de raiva, cólera ou irascibilidade é força que faz crispar até as extremidades do dedo, enquanto que a onda emitida pela doçura, bondade, perdão, afrouxa os dedos num gesto de paz. Sabe-se que o medo, ataca a região umbilical na altura do vácuo simpático e pode alterar o funcionamento do intestino delgado e também a alegria afrouxa o fígado e o desopila da bilis, enquanto o sentimento de piedade reflui instantaneamente para a região do coração. A oração coletiva e sincera da família ante a mesa da refeição é bastante para acalmar muitos espasmos duodenais, né, do intestino, e contrações opressivas da vesícula hepática, assim como predispõe a criatura para a harmonia química dos sucos gástricos. Vocês estão vendo como é bom, como já foi falado, para fazer uma oração, uma hora de paz na hora da nossa refeição. É muito salutar para todos. O corpo físico é o prolongamento do psiquismo, é sua forma condensada na matéria, por cujo motivo sofre com os mais graves prejuízos os diversos estados mórbidos da nossa mente. A inveja, por exemplo, comprime o fígado e o extravasamento da bilis chega a causar surto de icterícia, confirmando o velho rifão de que a criatura, quando fica com a cara amarela, é inveja. Isso é fato mesmo, viu, gente? Quando a icterícia surge, a pessoa realmente, ela urina, a cor da urina muda, a pele então fica bem amarela, o olho, né? O branco do olho. Principalmente quando a pessoa está com problema no fígado, né? Então isso é uma
uma das coisas que chama atenção. O medo produz suores, frios. Bom, isso todos nós já passamos, né? A gente já sabe. E a adrenalina defensiva pode fazer eriçar os cabelos, enquanto a timidez causa rubor. Então, tem pessoas tão tímidas que vai falar com a gente, vai explicar. A gente já olha como se ela estivesse passando, né, alguma coisa no rosto. A medicina reconhece que há o eczema produto da cólera, da inveja, pois ocorre intoxicação hepática e as toxinas e resíduos mentais penetram na circulação sanguínea. A urticária é muito comum naqueles que vivem debaixo da tensão nervosa e das preocupações mentais. Isso daqui já vi muito, gente. A urticária, pessoas jovens. Nossa, estou cansada fui em 3 dermatologistas, não resolveu. Essa última pomada, então, piorou. Não sei mais o que faço. Quando o problema não estava na pele dela, e sim soltando, né, daquilo que ela estava preocupando, daquele problema. Então, eu iria, nesse caso, que nem o Dr. Samuel, em perguntas, né, fazer um verdadeiro inquérito, uma bateria de perguntas, né? O que você... Né? Uma das coisas seria o que ela comeu para ver se foi realmente uma intoxicação alimentar, né? E às vezes nem sempre. São coisas que ela está guardando dentro da sua cabeça, dentro do seu pensamento, ficou nervosa e não sabe como resolver. A partir do momento que ela resolve esse problema, né, essas urticárias vão desaparecendo. Bom, também não são raras as mortes súbitas, quer devido às emoções de alegria, quer devido a catástrofes morais. Isso também é muito comum no nosso mundo de correrias, de competições, né? As problemáticas que surgem a todo espaço, todo momento, entre todos nós, jovens, idosos, crianças, todos nós estamos sujeitos a isso. Como já vi também, pessoa ter um infarto diante de uma emoção. Assim, todas as partes do ser humano são afetadas pela influência da mente, a qual atua fortemente através de vários sistemas orgânicos, como o nervoso, o linfático, o endócrino, o circulatório. As recentes pesquisas médicas sobre orientação da medicina psicossomática estão confirmando que o psiquismo altera profundamente a composição e o funcionamento dos órgãos do nosso corpo. Então, cada um, quem estiver me ouvindo, escutando, está vendo. E não é assim, pife, tô doente, apareceu, né? A gente mesmo contribuiu. Seja pelo pensamento, seja por atos, né? Uma raiva contida, um desespero, uma aflição. Já é o começo. Em consequência, devido à sua penetração infinitesimal, a homeopatia, a terapêutica mais acertada e capaz de operar e influir na raiz das emoções e do pensamento perturbador, modificando os efeitos enfermos que depois se manifestam na organização carnal. Principalmente, os estados enfermos provindos das alterações dos sistemas glandulares é o que mais particularmente sensíveis ao tratamento homeopático. Então, são esses que são mais que mais recebem da homeopatia, que eles são mais viáveis a esse tratamento, né? O tratamento da homeopatia. Pois ele tem a sua principal base de perturbações nas condições mentais do espírito. As doses infinitesimais e potencializadas pelo processo homeopático
desafoga do psiquismo o potencial perigoso gerado pela mente desgovernada e que sobrecarrega o perispírito com a carga mórbida de resíduos tóxicos, provindo das suas contradições. No caso de um fígado exausto e combalido pela excessiva carga que aflora de dentro para fora, ou seja, do espírito para a matéria, esse órgão precioso, filtro heróico e responsável pela produção de hormônios da nutrição, necessita de alívio imediato e socorro energético, em vez de ser atacado pela medicação tóxica, que vindo fora ainda o obriga a um trabalho excepcional. Vocês estão vendo, né? Acontece muito esse negócio de medicação tóxica, né? Todos nós. E nós, principalmente, né? Que vamos envelhecendo, cada dia, cada vez que nós vamos no médico, é sempre acrescentado uma medicação. Esse daqui é novo, surgiu agora, o laboratório já está lançando, é ótimo, é excepcional, é muito bom. E a gente vem feliz para casa, né? Agora eu vou melhorar. E a gente sabe que é tudo paliativo. Mas quando chega, né? A tomar o remédio, pife. Nossa, o que eu comi que está me dando ânsia? Nossa, meu intestino soltou. Ou então, estou com constipação. Às vezes, além, não estou mentindo, gente, além daquele mal que você está passando, é acrescido mais. E isso acontece mesmo, principalmente nós que já estamos, né? Bem atacado o nosso querido fígado, que traz um trabalho exaustivo. O pâncreas, o intestino, então, nem se fala, né? Nem se fala. Porque qualquer contrariedade, qualquer preocupação, ele já mostra, já denota aquilo que a gente passou. Um susto. Às vezes uma coisa simples, né? E isso a gente vê nas crianças, né? Começa a vomitar, o que será que ele comeu? Não é alguma coisa que contrariou, que afetou seu estado. E por aí para frente. Nesse caso, estou falando, é a homeopatia que melhor pode atuar através do seu cientificismo ordeiro e exato, sem obrigar os órgãos combalidos a uma drenação intempestiva, mas reativando-lhes as energias para uma função terapêutica endógena e exata. É muito importante a homeopatia. Fiz tratamento com um médico excelente que já é falecido. Ele colhia, né, um pouquinho de saliva, também colhia uma pequena quantidade de urina e depois mandava no laboratório. E aí a gente, depois de algum tempo, ia buscar o remédio. O meu tratamento, há muitos anos atrás, e também do meu filho foi esse. O dele era problema de amigdalite, que estava para ser operado de uma hora para outra. E graças a Deus até hoje, nunca mais ele teve problema. E digo também, gente, que tem pessoas que pensam que já tomou remédio e já sai voando, feito uma borboleta. Não é por aí. A gente vai ministrar as gotas necessárias. Outra coisa, tem que tomar direitinho, porque tem gente que melhorou, pimpa, encosta o remédio. Não vou tomar isso daqui não. Nossa, isso eu vejo sempre. Não é só com homeopatia. Com remédios
que são necessários, remédios que realmente foram ministrados para tais tratamentos. E a pessoa melhora um pouco, abandona, ou então toma na hora que dá na cabeça, na hora, esqueci, passou o dia, daí de noite que vai lembrar. Não é brincadeira, gente. Depois fala, não, o médico não entendeu, o médico me deu o remédio errado, e não é por aí. E a homeopatia são gotas, gotinhas que a gente põe na água, não tem gosto, não ataca em nada nosso fígado, nem o nosso intestino, nem nada, nem dá tontura, coisa nenhuma. É um tratamento longo que a gente faz e tem que levar a sério. E não é num dia, nem 2 dias que a gente já mostra a melhora. É gradativamente. Por isso que as pessoas não têm aquele negócio chamado paciência. Ela quer nas primeiras gotinhas que tudo sare, que tudo melhora. E não é por aí. Então, se você souber de um bom médico alopata, procure. Seja lá pelo quilo que você tiver, né? Ou uma insônia, uma dor gástrica, que às vezes é de fundo nervoso. Tudo tem o seu tratamento. Desde que nós sabemos usar a nossa cuca. Não ficar pondo minhoca naquilo onde não é para pôr, né? Se contraria, põe na cabeça que aconteceu isso, que o filho fez aquilo, que o marido fez aquele outro, e aí começa, daí a pouco começa a sentir a boca amarga, começa a sentir ruim na hora quando está feita a digestão, e por aí para fora. Então vamos mudar, vamos pensar sempre com otimismo, né? Nada de negatividade. Joga fora a negatividade. Nós estamos aqui, gente, para trabalhar. E nós estamos sendo testados. Deus está vendo como nós estamos procedendo. Se nós temos paciência com a gente, às vezes nem com a gente, e nós temos que nos modificar. Nós temos que ter paciência, em primeiro lugar, com a gente, para poder lidar com o nosso vizinho, né? E assim por aí. Vocês estão vendo, desde que eu comecei a falar sobre o perispírito, as causas da doença, que não é nada mais, nada menos, por culpa nossa mesmo. Então, se ninguém ainda, desde que eu li do perispírito, procurou se mudar de maneira de ser, de maneira de pensar, comece agora. Vamos mudar juntos. E assim eu desejo tudo de bom, que vocês estejam me compreendendo, que vocês estejam aceitando aquilo que está sendo falado, que torna a falar, são de pessoas, médicos, pessoas maravilhosas que nos passaram. Então, até breve.